beleza? A gente tem um tempinho antes de terminar. Queria que vocês, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Se tiverem, talvez, até mesmo um exemplo, né, de críticas que sofreram de professor, algo, queiram comentar aí. Se der tempo, a gente até responde rapidinho, tá bom? E, enquanto isso, a gente queria indicar para vocês alguns livros, né? Eu acho que o Thiago deve estar com uma gama aí, uma biblioteca para indicar. Eu só tenho alguns aqui, ele deve estar com uma biblioteca inteira. Então, vamos fazer assim, você comenta um, eu comento o outro, né? A gente vai falando um livro por vez que a gente tem aqui para indicar para a galera. Enquanto isso, vocês podem comentar dúvidas e situações que talvez tenham passado aí de crítica da fé. Podem comentar pra gente. Pode começar. Beleza. Bom, eu acho que eu peguei 6 livros, só peguei livros que eu tenho. Né? Tem alguns livros que eu sugeria na live aí, que eu não tinha físico, né? Então, eu vou começar com esse livro aqui. A Fé na Era do Ceticismo. Como a razão explica a Deus, do Tim Keller, né? O Tim Keller, ele nasceu e cresceu na Pensilvânia, né? Ele tem formação acadêmica na Bucknell University, na Universidade Teológica Gordon Conwell, no Seminário Teológico Westminster, e é fundador e pastor titular da igreja Redeemer Presbyterian Church, em Nova York. Essa pessoa está caindo toda hora. Perdoe aí, enfim. Espero que não deixe de tirar. Verdade, né? Até aquele... Enfim, eu vou falar por isso. Ele não sabe mexer com tecnologia. Enfim, esse livro ele é muito interessante porque o que ele faz? Né? Ele responde, a partir de uma pesquisa da Nicole Diamond Austin, ela faz uma pesquisa, né, e pede para os jovens nova-iorquinos que tem aproximadamente cerca de 20 anos de idade, eles pedem para eles expressarem, né, suas principais dúvidas e objeções ao cristianismo. Então, o Tim Keller, pastor, ele pega essas principais objeções e dúvidas e na primeira parte do livro ele só responde essas objeções e dúvidas. Os 7 primeiros capítulos são só respostas a essas dúvidas e objeções ao cristianismo, né? É chamado de o salto da dúvida. Então ele trabalha, não pode haver somente uma religião verdadeira. Ele responde isso. Como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Ele responde isso. O cristianismo é uma camisa de força? Ele responde. A igreja é responsável por muitas injustiças? Ele responde. Como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Ele responde. A ciência desacreditou o cristianismo. E a Bíblia não deve ser interpretada literalmente. Então ele vai responder esses 7 primeiros capítulos. E nos últimos 7 capítulos, depois de ele quebrar essas resistências, essas objeções que as pessoas têm, ele junto com a pessoa, ele começa a construir aí os fundamentos da fé. Então os 7 capítulos posteriores são os fundamentos da fé. Excelente livro, super indico. Muito, muito didático, fácil de ler. Enfim, um livraço. A gente trabalhou com ele na célula aí da ABC2, na UERJ, e já trabalhou com ele também na minha igreja. Enfim, acho que é um livro muito bom aí para começar aí a aprofundar mais nessa área. Essa é a minha primeira indicação. Hashtag fica a dica. A minha primeira indicação é do William Craig, que você citou. Esse livro se chama Apologética para Questões Difíceis da Vida, que, aliás, foi o livro que eu li quando... ele também tem. Curiosamente, viu? De repente tem mais isso aqui, né? Foi o livro que eu passei para a universidade, né? Aquela preocupação, e caramba, agora tem que começar a fundamentar mais, né? Vai que eu perco minha fé aí. E aí, o primeiro livro que eu li foi esse, cara, foi muito bom. Ele trata, como o título já diz, né? Questões difíceis da vida, desde problemas do mal até questões polêmicas. Aliás, ele, como posso dizer, argumenta contra o aborto, né, uma questão polêmica, com 2 perguntas, que eu não vou fazer para vocês aqui, vou deixar que vocês leiam o livro. Com 2 perguntas, ele faz um argumento para mim incrível, né, com esse assunto. E no verso do livro, ele coloca algumas perguntas que eu vou deixar aqui para vocês. Ele diz: por que Deus não responde às minhas orações? Se Deus é onipotente, por que o mal existe? Se Deus é tão amoroso, por que sofremos? Qual é o significado do sofrimento para o cristão? Como ele deve lidar com suas dúvidas? Enfim, gente, é um livro muito bom. Super indico para vocês, podem anotar aí. E o William Craig, aliás, é um super autor, cara. Indico vídeos dele, que vocês puderem pesquisar aí. É um cara muito maneiro. Então pode ir para a próxima, né? E um livro aí que é comum. Bom, vou pegar um livro porque tem um aqui que eu acho que você vai indicar também, então não vou indicar ele agora. Vou esperar. Eu vou indicar esse livro aqui, da editora Monergismo, Redimindo a Matemática.
Esse livro aqui, Esse é tua ele cara, né? é essencial para mim, pessoalmente. Mas ele tem uma coleção, ele faz parte de uma coleção, né, da editora Monegismo, de 3 livros, né? Redimindo a ciência, redimindo a filosofia e redimindo a matemática. Olha. Então ele fala como que cada uma dessas áreas do conhecimento aponta para Deus. É muito interessante. Ele vai falar, por exemplo, que os números eles são transcendentais. Será que isso não aponta para um Deus transcendental? A verdade da matemática é uma verdade universal. Talvez isso signifique que existe uma verdade absoluta que é universal também. Isso talvez não aponte para a existência de uma verdade absoluta. Enfim, esse é só o começo do livro, esse é o primeiro capítulo. Enfim, mas esse livro ele é fenomenal. Ele vai falar sobre a teoria dos conjuntos, ele vai falando olha só, as áreas mesmo, fala sobre edição, multiplicação, simetria, conjunto, o infinito, espaço e geometria, como cada uma das áreas, números irracionais, números imaginários, como tudo isso aponta para a glória de Deus, aponta para Deus. Livro fenomenal. E para mim, quando vi que lançou, eu comprei na pré-venda, já pedi já, essencial, e surpreendi com a coleção. Talvez eu não seja matemático, seja de exatos, mas tem o Redimindo a Filosofia e Redimindo a Ciência, e talvez seja legal para vocês aí. Essa é a minha segunda indicação. O pessoal tá querendo um livro aí. Gente, são nossos brinquedos isso aqui na Relíquia. Quem sabe, com carinho, a gente possa pensar em uma outra oportunidade dar para você. Mas, enfim. Vamos lá. Esse que eu acho que você deve ter aí também. Né? Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis. Só que eu tenho outra capa. Isso é outra capa, mas... esse era suspeito a falar. Mano, sabia que indicar isso. Eu comprei esse livro pensando assim, pô, eu ouço tanto falando esse tal de C.S. Lewis, será que ele é realmente bom, como dizem, né? Então comprei para fazer o teste. E aí, me surpreendi. Realmente um autor, assim, exímio, sabe? É incrível a forma como ele passa, com a didática que ele consegue e com a profundidade ao mesmo tempo. E esse livro, como o título já diz, ele passa o cristianismo de uma forma pura e simples. Mas pura e simples não quer dizer que não seja profunda, porque ele fala de motivos para crer também, fala de argumentos para crença em Deus e vai afunilando. É interessante até mesmo a história desse livro, que se remete lá ao contexto da Segunda Guerra, né? Onde inicialmente C.S. Lewis palestrava através de uma rádio para pessoas, né? E dava essa mensagem de Deus para elas. E no futuro, né, depois de um tempo, na verdade, foi compilado tudo isso em um livro, que é, né, esse aqui. Que, cara, pra mim, particularmente, foi impactante. Aliás, só dando um spoiler dele. Tem um momento que ele fala aqui em resumo, o evangelho não é para nos tornar pessoas melhores, mas outro tipo de pessoas. Gente, refletir sobre isso, pra mim, foi impactante. Foi, assim, libertador. E confrontador também. O evangelho não é para nos tornar pessoas melhores, mas outro tipo de pessoa. Cara, não sei se vocês já pararam para refletir nisso, mas é muito profundo. E são coisas como essas que ele consegue passar, com várias ilustrações, de forma muito didática. Então, né, comprem. Qualquer coisa que for do C.S. Lewis, podem comprar. Se quiserem me dar de presente também, aceito. Aqui, ó. Isso aqui é o box. Já humilha, tem uma ostentação ali. Eu não ostentação nada. Pode falar do próximo aí. O próximo vai falar sobre o pós-modernismo. Pós-modernismo. Francis Schaeffer, A Morte da Razão. Esse é um livro que eu acho um pouco mais difícil de ler, mas para quem já está nessa área já e quer aprofundar um pouco mais, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a época da pós-verdade, né? A época que nós vivemos, do pós-modernismo. Eita, tá difícil aí. Pós-modernismo. A gente vive numa sociedade, né, que prega aí que a verdade absoluta não existe, que a verdade é relativa, é subjetiva, né, mas a palavra de Deus ela diz que a verdade existe, né, que a verdade absoluta existe, que o próprio Deus ele é a verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? A verdade não é plural, né, mas ele é a própria verdade, né? E toda a verdade emana de Deus. Ele vai falar sobre isso, sobre a época que nós vivemos e como que a Bíblia vai jogar a luz nessa nossa sociedade. E o braço. Tem mais algum aí? Vamos lá, tenho uns 3. Você tem quantos ainda? Tem mais que eu, você faz só 2 mais agora. Tem 2? Então vamos falar de 2 aqui, depois você fala de um. Vou pegar 2 aqui, não são tão pra área de apologética e ciência assim, mas eu acho assim que são livros muito bons para edificação. Um se chama O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia, não sei quem já ouviu falar, que foi um livro que me ajudou muito em certa fase.
quando eu estava com reflexões sobre futuro, me sentindo meio ansioso, sabe? Esse livro ele trata esses assuntos de uma forma assim, simples, bem didática e mais profunda ao mesmo tempo. Ele vai falar sobre expectativa, sobre essa questão do medo do amanhã, de futuro, e é um livro que eu indicaria não só para você que é cristão para ser edificado, mas é o tipo de livro que eu indicaria para quem não é cristão. Se você pudesse dar isso aqui para um amigo, certamente ele seria tocado, tá? O livro mais mal-humorado da Bíblia, que por sinal é Eclesiastes. Dando um mini spoiler aqui, ele faz praticamente uma dissertação de uma forma assim muito profunda, como eu acho que eu nem vi igual, falando sobre esse livro. Então, super indico para vocês. Parece que o nosso tempo está acabando, Thiago. Tá acabando? Vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar por aqui. A gente vai fazer novamente a live só falando o nome dos livros, tá bom? E aí quem quiser depois pode anotar e a gente também faz um post sobre isso. Tá bom, pessoal? Dá um valeu aí pra galera. Obrigado a quem nos acompanhou.